Então, vamos dar início à nossa aula. Deixa eu só iniciar a apresentação. Então, pessoal, estão vendo bem aí? Essa é a nosso primeiro assunto das teorias de comércio internacional. E a gente começa lá atrás do básico, né, que é justamente a visão dos mercantilistas sobre o comércio internacional. Então, no século XVII, você tem o início, né, do mercantilismo e o comércio internacional foi parte importante, significativa dessa visão do mundo, né? Onde os mercantilistas eles defendiam que a maneira de um país se tornar mais rico, mais poderoso, seria exportando mais do que importava. Então vejam que o comércio ele assume uma importância significativa e aí esse superávit comercial ele daria ensejo aí à entrada de ouro, metais preciosos, e aí quanto mais desse ouro, de metais preciosos o país tivesse, mais rico, mais poderoso ele seria. Então o governo deveria fazer todo o possível para estimular as exportações e desestimular as importações. Só que aí é o problema, né? Você não tem como fazer com que todos os países tenham superávites comerciais ao mesmo tempo. E, além disso, a quantidade de ouro, prata, pedras preciosas era fixa, né, ou era fixada em qualquer momento do tempo. Então, isso também era uma coisa complexa. Né? Então, nesse modelo aí, um país só sairia ganhando, né, com o comércio às custas de outros países. Tá? Então, dessa forma, os mercantilistas pregavam um nacionalismo econômico, né, onde a crença era que os interesses dos países estariam basicamente em conflito, né, por conta dessa situação. Né. É um modelo que, como você vê, desde a sua concepção, ele não se segura, né, porque o comércio, a gente vai ver mais à frente, ele geralmente é mutuamente benéfico. Os dois países saem ganhando com o livre comércio. E aí, em seguida, vem um modelo de Adam Smith, né, do modelo das vantagens absolutas, onde ele inicia a teoria constatando que duas nações, dois países, só vão realizar o comércio de forma voluntária entre si quando os dois países saírem ganhando. Caso contrário, a não ser que seja de extrema necessidade, o país não vai querer realizar comércio com o outro. Então, se uma das nações não ganha nada, ou se ela perde, ela simplesmente se nega a realizar o comércio com o outro país. Só que, claro, a questão é determinar como que esse comércio mutuamente benéfico, como que ele poderia ocorrer, né? E também é aquela questão, né? Que mágica é essa? De onde que vêm os ganhos? E aí ele diz que quando a nação ela é mais eficiente que a outra, e aí significa dizer que ela possui em absoluta em relação ao outro país, na produção de um determinado bem, porém é menos eficiente na produção de uma segunda commodity ou de um segundo bem, os dois países eles podem sair ganhando, onde cada um deles se especializa na produção daquele bem que possui vantagem absoluta e vai trocar, né, a parte da produção com a outra nação, né, pela commodity em que tem desvantagem absoluta. Então, dessa forma, os recursos são utilizados com a maior eficiência e a produção de ambas as commodities vai crescer
beneficiando ambos os países com o comércio exterior. Então, essa é a explicação, né, para a mágica dos ganhos através do comércio internacional. É você se especializar naquilo que você é mais eficiente e abandonar a produção daquilo que você é menos eficiente para importar esses produtos de outras nações. Então, os economistas da época, né, que defendiam Adam Smith, diziam que, ao contrário do intervencionismo governamental, que era defendido no mercantilismo, os países sairiam ganhando, né, com o livre comércio, né, e essa política do laissez-faire deveria ser adotada. Tem, inclusive, um exemplo numérico que ajuda a gente a entender melhor isso. Então, imagine aí que, por conta de condições climáticas, os Estados Unidos são eficientes na produção de trigo e não conseguem produzir bananas de forma eficiente. Já o Brasil, por outro lado, também por condições climáticas, tem o inverso. Produz bananas de forma eficiente e seria ineficiente na produção de trigo. Então, nessa tabela aqui, a gente vai visualizar o quanto uma hora de trabalho produz de trigo e banana nos dois países. Então, lá nos Estados Unidos, uma hora de trabalho produz 6 hectares de trigo e no Brasil, 1 hectare. Produz 4 toneladas, ou sei lá, de banana nos Estados Unidos e 5 aqui no Brasil, certo? Ou 5 hectares, que seja. Então, o Brasil teria vantagens absolutas na produção de bananas, né, como vocês podem ver, produz mais do que os Estados Unidos, e os Estados Unidos, por sua vez, teria vantagem absoluta na produção de trigo em relação ao Brasil. Então, dessa forma, com o comércio, os Estados Unidos se especializariam na produção de trigo, o Brasil na produção de bananas, e trocariam os excedentes entre si. Certo? E aí é aquela coisa, né? Vocês lembram que em economia a gente sempre vai adotar hipóteses, né? Vai assumir algumas informações que delimitam um pouco o modelo para poder facilitar na sua explicação. Então, as hipóteses adotadas aí seria que teriam 2 bens, né, e 2 países. Tá? E os preços desses bens, eles são medidos em unidades relativas. Nesse outro exemplo aqui, a gente já está falando agora de vestimenta e alimento. Você tem R$5 a unidade, R$10 o quilo. O preço relativo é de 1/2 em unidades de vestimentas por quilo. Existe apenas um fator de produção, que é o trabalho, rendimentos constantes de escala. Vejam que é um modelo bem simplificado, com total livre comércio, né, sem barreiras, e o país ele é relativamente pequeno, ou seja, ele não interfere nos preços mundiais. Tá? Essa é uma característica dos países pequenos. País grande não é geograficamente, é o tamanho dele em relação ao mercado. Tá? O país grande ele consegue interferir no mercado internacional. E aí a gente tem uma restrição orçamentária, onde os indivíduos e no agregado as nações gastam exatamente o que recebem. Né? Então os indivíduos não fazem gastos de consumo de alimentos e vestimentas que sejam maiores que as suas rendas e que são justamente as suas dotações de alimentos e vestimentas. Então a restrição orçamentária, ela é apresentada aqui nesse gráfico. Você tem vestimentas na horizontal, alimentos, né? E um país que está em autarquia, né, ou seja, que ele está fechado para o comércio, ele vai estar sempre produzindo pontos ao longo aqui dessa linha, mas nunca nas extremidades. Né? Por quê? Se ele estiver na extremidade e produzir só vestimentas, ele vai morrer de fome, porque está com a produção de 0 alimentos. E aqui, se ele estiver no ponto B, ele vai estar produzindo 0 vestimentas e uma quantidade enorme de alimentos. Então vai ser um monte de gente bem nutrida, gordinho, andando pelado pela rua. Né? Então,
isso daí não é possível num país em autarquia, é sempre uma combinação. E para mudar de pontos como ponto E para o ponto H, você vai ter sempre que fazer trocas, né? Você vai abrir mão de uma produção JE de vestimentas para produzir mais alimentos nessa quantidade HJ. E essa mudança, né, ela tem um preço que é determinado pela inclinação da reta, né, que vai ser o preço das vestimentas sobre os alimentos, e que é justamente essa inclinação, que vai mostrar o preço relativo das vestimentas em relação a alimentos, certo? Então, a inclinação da linha indica quanto de uma mercadoria é dado para se obter outra, e supondo que o preço dos alimentos suba, a restrição orçamentária vai mudar sua inclinação para determinar um novo termo de troca, como vocês podem ver nessa linha tracejada aqui. Se você tem agora alimentos mais caros, você vai produzir menos, né, e vai produzir mais vestimentas. Adicionando a esse modelo, quer dizer, acrescentando a esse modelo mais informações, a gente vai incluir aí as curvas de indiferença, porque a restrição orçamentária ela não é suficiente sozinha para determinar que combinação de alimentos e vestimentas vai ser comprada. Então, você vai ter curvas de indiferença que vão determinar gostos, preferências de cada indivíduo, né, ou de um país, no agregado, onde essas curvas vão expressar nossas preferências, gostos individuais, com relação aos bens disponíveis, né? Então, adicionando o conceito da curva de indiferença, só relembrando, que vocês já devem ter visto isso em microeconomia, você tem a curva Y0, Y1, e quanto mais distante da origem, maior o nível de satisfação. Então, Y1 é sempre preferível a Y0. E um ponto como ponto H, ele também é preferível, né, só que você precisa ter uma curva de indiferença aqui, né? Então, elas têm inclinação negativa, mostrando que um acréscimo na quantidade de uma mercadoria consumida vai ser compensado por um sacrifício na quantidade de outra mercadoria para que o nível de utilidade seja mantido. Então, para ir de E para B e para C, você vai consumir mais vestimentas, mas vai ter que consumir menos alimentos para que o nível de satisfação seja mantido. As curvas são convexas, né, indicando que a taxa de substituição, a taxa marginal de substituição, de um produto por outro, muda ao longo da curva de indiferença, né? Ou seja, nos extremos, você tem trocas que são com penalizações maiores. E aí um país autárquico, né, sem comércio, ele vai ser representado pelo ponto E, aqui nesse gráfico, onde a curva de indiferença Y0 justamente tangencia a restrição orçamentária, né? Nesse ponto, ele vai estar usando preços do mercado local, né, que são indicados pela curva de restrição orçamentária, que justamente refletem o trade-off aí entre alimentos e vestimentas. A possibilidade do comércio com outro país que, aí é importante, possui uma dotação de recursos e preços diferentes, vai permitir que você tenha uma mudança na curva de indiferença na direção nordeste. Então, o país passa a exportar quantidades de determinados bens e importar de outros, tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém ligou aí o som? Então, vamos continuar. Então, vejam, após a abertura comercial, o que é que vai acontecer? O país, aqui local, né, que antes produzia nesse ponto E, com a curva de indiferença Y0, ele vai, ao longo da sua restrição orçamentária, se deslocar para produzir no ponto B, onde ele vai abandonar a produção de alimentos, onde ele não é eficiente, vai produzir essa quantidade OB de vestimentas e vai comercializar com
outros países ou com outro país para poder importar alimentos. Então, o que é que ele faz? O seu termo de troca agora passa a ser essa curva C, essa linha reta C. É o termo de troca internacional. Ele produzindo no ponto B, ele vai exportar a quantidade GB e, com o valor dessas exportações, ele vai importar a quantidade GF. Então, ele vai se deslocar desse ponto E de consumo para o ponto F de consumo, que está numa curva de indiferença Y1, que é preferível a Y0. Então, com o comércio internacional, o que é que aconteceu? O país se especializou na produção de vestimentas, fez trocas internacionais, né, trocou suas exportações por importações, e com isso ele ganhou. Ele foi para um nível de consumo, de satisfação preferível no ponto F. Então era justamente o que eu estava dizendo aqui. Você tem a exportação de GB para importar GF, e aí você vai ampliar o consumo para a cesta F na curva de diferença Y1. E o país estrangeiro? É a mesma coisa, só que invertido. Nesse país, os alimentos, ele produz de forma mais eficiente do que as vestimentas. Veja como está a sua região orçamentária. Então, antes do comércio, ele produz no ponto E asterisco, e lembrando que a gente sempre usa asterisco para mencionar o país estrangeiro, e aqui ele produzia e consumia no mesmo ponto com a curva de indiferença Y0. Ao resolver se especializar para produzir unicamente alimentos, porque ele é mais competente na produção de alimentos, ele vai exportar o excedente, AG, A asterisco, G asterisco, e vai importar a quantidade G asterisco, F asterisco, do outro país, agora com um novo termo de troca internacional, certo? Isso vai ser uma troca com o país doméstico, e aí também ele se desloca do ponto E asterisco, na curva de indiferença Y0, para o ponto F asterisco, na curva de indiferença Y1 asterisco, que é preferível. Então o país estrangeiro também saiu ganhando com a especialização e o comércio internacional. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse exemplo? Até agora está tranquilo, professor. Certo, então vamos continuar. E aí você começa agora a entrar em outro modelo, né, onde a gente vai complicar um pouquinho mais a coisa. Você tem o modelo de Ricardo, usando o valor do trabalho para descrever a razão em que mercadorias são trocadas numa economia fechada ou aberta. E aí o trabalho, segundo a visão estrita da teoria, vai ser o único fator escasso de produção. Ele é homogêneo, pagando-se o mesmo salário, e também assume-se retornos constantes à escala em relação ao trabalho. Então, quando você dobrar, vai dobrar a produção. Tá? A tecnologia ela é descrita por números que refletem, né, a quantidade de trabalho necessária para se produzir uma unidade dos bens. Né? Então, a ALA é para alimentos, a LV para vestimentas, e os inversos desses números vão mostrar a produtividade marginal do trabalho em unidades de alimentos e de vestimentas. Tá? Então, como o trabalho é o único insumo produtivo remunerado, as mercadorias vão ser trocadas numa razão que reflete o uso do insumo trabalho. Então, se para produzir uma unidade de alimentos é necessário o dobro de horas que é necessário para se produzir uma de vestimentas, o preço dos alimentos, naturalmente, vai ser o dobro do preço das vestimentas. E as diferenças em produtividades vão, claro, incorporar diferenças tecnológicas.
certo? Então, níveis de educação mais elevados fazem com que você tenha uma produção mais alta por unidade de trabalho. E aí o que acontece? No mercado de trabalho, você tem uma oferta de mão de obra L e tem uma demanda. Como que a gente faz o encontro de oferta com demanda? A demanda vai ser apresentada por essa equação aqui, tá? Onde XA e XV são as quantidades produzidas de alimentos e de vestimentas, né? E a LA e a LV mostram a intensidade de trabalho total demandado para cada setor, certo? Então, demanda igualando com oferta. E aí, graficamente, a gente pode visualizar isso, onde os pontos extremos são pontos onde, nesse ponto aqui, por exemplo, quantidade produzida de vestimentas é 0. Então, XV vai ser 0, multiplicado por ALV, dá 0. ALA-XA igual a L. Quanto que vai ser produzido de XA vai ser igual a L dividido por ALA. Como a gente pode ver aqui, L dividido por ALA. Vestimentas, a mesma coisa, só que zerando essa parte de K e encontrando a quantidade produzida de vestimentas. Ok? E aí a gente tem agora a possibilidade, quer dizer, tem a possibilidade de se estimar a curva de possibilidades de produção. A gente tem uma necessidade de insumo-produto, a LV e a LA, que é constante, né, invariável em relação à escala de produção, né, por isso que essa linha é reta. E a curva de transformação, sim, aí por conta disso a curva de transformação vai ser uma linha reta. Os pontos das extremidades, né, mostra a quantidade máxima que pode ser produzida em cada mercadoria. A inclinação vai ser essa expressão aqui, menos a LV sobre a LA, representando a quantidade extra de alimentos que são produzidas quando a produção de vestimentas é reduzida em uma unidade. Ou seja, representa os custos de oportunidade. E aí, num país fechado, esse número vai representar justamente o preço relativo das vestimentas medido em unidades de alimentos, que vão ser entregues aí para comprar uma unidade adicional de vestimentas. Então, o padrão de consumo e produção antes do comércio, ele vai ser representado por esse ponto A aqui, né, levando em consideração a curva de possibilidades de produção e a curva de diferença Y0. Tá? E os preços relativos vão ser todos determinados pelas produtividades da mão de obra em cada setor. Então, o salário no país doméstico vai ser W, que é igual ao preço das vestimentas, vezes a produtividade marginal da mão de obra no setor de vestimentas. E no país estrangeiro, a mesma coisa, só que com relação à produtividade marginal da mão de obra no setor de alimentos. Então, a economia do país vai se especializar na produção de vestimentas se o preço das vestimentas, ou seja, PV sobre PA, for maior que essa relação ALV, 1ALV sobre 1ALA, que resulta nessa de K, ALV sobre ALA, certo? E na ausência de comércio, os preços relativos vão ser iguais aos custos de oportunidade. Tá? Então, só lembrando, de acordo com o princípio das vantagens absolutas, o país estrangeiro tem vantagens absolutas na produção de alimentos, aqui, ó, se ele utilizar menos esforço do que no país doméstico. Certo? E o país doméstico tem vantagens absolutas se a LV asterisco for maior que a LV, ou seja, se ele for mais eficiente na produção do que no país estrangeiro. E aí isso implica dizer que a LV asterisco sobre a LA asterisco
vai ser maior que a LV sobre a LA. Só que aí, o que acontece? É uma limitação do modelo de Adam Smith, vantagens absolutas, e que Ricardo mostra, em seu modelo de vantagens comparativas, que é possível ter essa inequação dando certo, mesmo quando você tem ALA asterisco menor que a LA e também ALV asterisco menor que a LV. Ou seja, mesmo quando o país estrangeiro tem vantagens absolutas nos dois bens. E aí, claro, vem o exemplo clássico, vocês já devem ter visto em microeconomia, né, que mostra aí Portugal, Inglaterra, produção de tecido e de vinhos, né, e aí o que é que acontece? Nesse exemplo aqui, Portugal é mais eficiente que a Inglaterra, tanto na produção de vinhos, ele leva menos horas de trabalho, como também na produção de tecido, leva menos horas de trabalho. Tá? E aí, os dois países vão realizar o comércio entre si, de acordo com Adam Smith, não. Porque para Portugal não valeria a pena. Ele é mais eficiente nos dois. Mas de acordo com o Ricardo, sim. Por quê? Porque Portugal é muito mais eficiente na produção de vinho do que de tecido. Então ele tem vantagens comparativas na produção de vinho e Inglaterra na produção de tecido. Então a gente faz essas contas, né? 80 sobre 20 é menor que 90 sobre 100, Portugal vai produzir vinho. 120 sobre 80 é maior que 100 sobre 90, Inglaterra vai produzir tecidos. Certo? Alguma dúvida com relação a esse exemplo? Não, tranquilo. Então vamos dar continuidade. E aí, se você tiver uma situação como essa, a LV asterisco sobre a LA asterisco igual a ALV sobre a LA. Nesse caso aqui, essa relação aqui, ela fica idêntica. Então, o comércio entre os dois países, de acordo com Ricardo, seria inútil para melhorar o bem-estar das duas nações. Porque nenhum dos dois países tem vantagem comparativa em nada. E aí eu pergunto para vocês, numa situação como essa, ainda assim existiria comércio entre os países? O que é que vocês acham? Sim, professor. Sim? Por que, Mayara? Porque eles ainda teriam como se especializar em alguma coisa, ainda que eles não tivessem a vantagem comparativa, ainda seria vantagem para que ele, na minha cabeça, que eles se especializassem. Mas tem um detalhezinho. Eu concordo com o que você está dizendo, só que aí a gente tem que relaxar uma das hipóteses, que é a de retornos constantes de escala. Se você começa a introduzir retornos crescentes à escala, aí a especialização vale a pena. Né? Entendi. Porque você vai produzir uma quantidade ainda maior. Né? Tá? Por isso que esse modelo também é, de certa forma, limitado. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui eu pulo, geralmente. Eu não vou entrar nessa questão de RS e RD. E aí, o que é que você tem? O modelo vantagens comparativas, ele pode ser também estimado com diversos bens. Então, você pode ter aí I bens, né, indo de 1 até N, onde você vai estimar a necessidade de trabalho local e estrangeiro para o bem I, né, ou seja, a LI e a LI asterisco, e para analisar o comércio, a gente vai sempre estar calculando a LI sobre a LI asterisco para todos os bens e fazendo esse ordenamento aqui, né, da menor relação para a maior relação. Qual bem vai ser exportado e importado? Está faltando um R aqui. Isso tudo vai depender do quê? Dos salários que são pagos, né, no país doméstico e no país estrangeiro. Então, os bens serão produzidos onde for mais barato produzir.
Então, ele vai ser produzido no país local se for mais barato. E só é mais barato se WALI for menor que W asterisco a LI asterisco. Ou se W sobre W asterisco for menor que a LI asterisco sobre a LI. E só vai produzir no país estrangeiro se acontecer o contrário. W sobre W asterisco for maior que a LI asterisco sobre a LI. Se forem iguais, o bem será produzido nos dois países. Ou seja, a relação de salários vai determinar o corte, né, que vai separar bens exportados dos importados. O que mais? Bem, aqui é uma definição de competitividade, né, segundo Lafay, né, que diz que a gente vai comparar os custos entre dois ou mais países em relação a um bem. E você vai ter a competitividade determinada pela conjuntura econômica, pela taxa de câmbio real, né? Então isso é o que vai determinar a competitividade. Por outro lado, as vantagens comparativas, elas vão se referir sempre à comparação de custos entre diferentes bens para um determinado país. E aí vão depender, como a gente viu, da produtividade do trabalho, tá? Diferente da questão da competitividade. Quais são as limitações do modelo Ricardo? Você tem um grau extremo de especialização, que isso não acontece na realidade. Apenas um fator de produção, que é o trabalho, e que é perfeitamente imóvel entre os setores. Não existe desemprego, fato também não acontece. Não leva em conta as economias de escala, que a gente acabou de falar. E prevê também que os países, como todos, sempre vão ganhar através do comércio. Mas, na prática, a gente vê que o comércio tem alguns efeitos sobre distribuição de renda, onde fatores específicos do setor exportador ganham com o comércio. E fatores específicos do setor concorrente das importações terminam perdendo com o comércio. E por que é que a especialização não chega ao extremo? Tá? Porque a gente tem mais de um fator de produção, porque os países protegem as indústrias da concorrência, e o agronegócio também, da concorrência estrangeira, e porque também o transporte de bens e serviços ele é dispendioso, e em alguns casos esse custo de transporte é o suficiente para fazer com que os países terminem adotando a autossuficiência em determinados setores. Tá? Então, por exemplo, construção civil, né, você não vai importar uma casa, você vai construir ela dentro do seu país. Até mesmo materiais de construção civil, às vezes é um valor agregado muito baixo para um custo de transporte muito alto, você termina não fazendo isso, certo? Então, pessoal, com isso a gente termina nossa aula de hoje, tá? E aí na próxima semana a gente vai ter o teorema de Heck-Schönlein, né, com suas derivações e os assuntos correlatos a ele. Tá? Alguma dúvida sobre o assunto? Algum comentário? Não, professor, tudo ok. Tudo ok? Por mim tá tranquilo, professor. Tudo ok, professor. Então, deixa eu só terminar aqui, finalizar a gravação. Cadê?